Olá a todos, o meu nome é Miguel Monteiro de Barros, sou um dos autores do manual Hoje à História 8 e vou apresentar-vos uma proposta de trabalho na linha da cidadania e direitos humanos. E esta proposta de trabalho tem como tema a prática esclavagista em Portugal e nas suas colónias. Vamos também aqui tentar fazer algumas ligações entre o passado e o presente, ligações que também podem ser feitas pelos colegas em contexto de sala de aula. E, portanto, vamos, no fundo, falar da escravatura ou das escravaturas ao longo dos tempos, mas mais particularmente da prática esclavagista que foi desenvolvida pelo Império Português. Quando damos estas temáticas aos alunos, provavelmente a melhor forma de iniciar o assunto é tentar perceber, tentar entender quais são as ideias prévias que estes têm sobre os assuntos que estão a ser explorados. Neste caso específico, portanto, poderíamos começar esta exploração deste tema com estas 4 questões, mas podem ser outras. Por exemplo, tentar perceber, ou até menos, como é óbvio, tentar perceber o que é que eles entendem por escravatura, o que é que eles entendem por servidão, o que é que eles entendem por casamento forçado, e também uma outra questão importante, se devemos, hoje em dia, nos manuais, mas também no dia-a-dia, no cotidiano, quando falamos destas questões, falar em escravo ou em pessoa escravizada. Vou-vos dar aqui algumas pistas. Portanto, a definição de escravatura, como sabemos, não é estática, como nenhuma definição, aliás, de resto, é estática. Ela evoluiu ao longo do tempo, não significa o mesmo hoje em dia do que significava nos séculos XV e XVI. Portanto, quando falamos dos séculos XV e XVI, estamos a falar daquilo que designamos como uma prática tradicional esclavagista, consistia na posse, portanto, na propriedade de seres humanos e dos seus descendentes, como se de propriedade se tratassem. Portanto, essas pessoas podiam ser compradas, podiam ser vendidas e podiam ser forçadas a trabalhar sem remuneração. Esta forma de escravatura distingue-se das formas atuais porque as formas atuais são mais subtis, vamos colocar as coisas nestes termos. Apesar de também haver, em determinados sítios do globo, em determinados sítios do mundo, situações que se aproximam muito desta prática tradicional esclavagista. As práticas esclavagistas atuais, também podemos tentar fazer um levantamento com os nossos alunos para tentar perceber, a partir, por exemplo, do site da ONU, o que é entendido hoje ou o que é aceito hoje como sendo uma prática esclavagista e se, de uma forma muito sucinta, hoje em dia considera-se que a escravatura abrange práticas como a servidão, incluindo a escravidão relacionada com dívidas, que ainda existe, o trabalho forçado, que também é uma realidade, nomeadamente na China, mas também noutros países, o tráfico de pessoas, entre os quais se pode incluir a prostituição, e também ainda a venda de esposas. Portanto, aqui tínhamos já material para definir com os nossos alunos, para definir os 3 primeiros conceitos, portanto, a definição de escravatura propriamente dita, de servidão e de casamento forçado. E depois resta-nos a quarta definição, que também é uma questão, escravo ou pessoa escravizada. Pessoalmente, considero que hoje em dia, quando estamos a elaborar uma narrativa, seja ela escrita ou oral, devemos sempre usar a expressão pessoa escravizada. Isto porque a expressão escravo remete para uma passividade, para uma condição quase natural daquela pessoa. Enquanto que pessoa escravizada mostra-nos que antes de ser escravo ela é uma pessoa e que foi transformada, foi tornada escrava por alguém. Ou seja, não foi uma opção própria. Portanto, vamos agora ver como é que a prática esclavagista se desenvolveu em Portugal e no Império. Portanto, temos aqui uma pequena cronologia que, no fundo, temos aqui duas etapas fundamentais da prática esclavagista em Portugal. A primeira até 1448, sensivelmente, e vamos ver porque que essa data é uma data importante, é uma data de charneira entre uma prática e outra. No século XIII, portanto, a pirataria portuguesa capturava gente para escravizar no norte da África, no arquipélago das Canárias e nas costas marítimas de Granada. Não nos esqueçamos também que
se os portugueses iam ao norte da África e às Canárias e também ao Reino de Granada capturar escravos, o contrário também era verdade. Também havia piratas norte-africanos, ou corsários também norte-africanos, que vinham até às costas portuguesas e que assaltavam as terras mais próximas da costa e muitas vezes faziam prisioneiros e levavam-nos e vendiam-nos como escravos nos mercados do norte da África. Em 1425 é promulgada uma bula papal que concede ao rei de Portugal o direito a escravizar os naturais das terras cujos habitantes não fossem cristãos. Em 1444, sabemos, é uma data importante porque dá-se a chegada das primeiras pessoas escravizadas a Lagos, capturadas por navios portugueses ao serviço do infante Dom Henrique. A captura tinha ocorrido em Arguim, ainda em regime de pirataria. Em 1445 é fundada a Feitoria de Arguim, dando-se início à estruturação das atividades comerciais portuguesas na costa ocidental africana. E agora aqui temos a data importante, que é a data de charneira entre as práticas de captura que ocorriam anteriormente e o que se estabelece a partir daqui. Portanto, a partir de 1448, o infante Dom Henrique proíbe a captura, as ações de pirataria, ou seja, a captura de seres humanos, como os portugueses até então faziam. E como é que então faziam essa captura? Chegavam com os seus navios, por exemplo, à embocadura de um rio, avançavam para o interior, encontravam uma aldeia indígena que, no caso, poderia estar desprotegida, porque geralmente era assim que se fazia, esperavam que os homens saíssem para o seu trabalho cotidiano, então atacavam a aldeia, capturavam quem entendiam, geralmente mulheres ou jovens, e, portanto, esta prática passa a ser proibida e o infante Dom Henrique estabelece que se deve passar a comerciar com os habitantes locais. Isto também deriva, obviamente, da construção da Feitoria de Arguim em 1445, porque os portugueses passam a dispor de uma base, portanto, de uma fortaleza feitoria, na qual podem manter, por exemplo, essas pessoas em regime de prisão até chegarem navios que depois os transportam até a Europa. Temos aqui a descrição, uma parte da descrição de agosto de 1444, quando chegam cerca de 200 de seres humanos que são capturados pelos portugueses na costa ocidental africana. Portanto, relembrando, 1444 ainda estamos na época em que a captura é uma captura de corso, portanto ainda não é um comércio estabelecido com os locais. O infante Dom Henrique está presente, esta é uma descrição do Gomesianos de Zurara na sua crónica da Guiné. É uma descrição que todos conhecemos, todos os professores de História conhecem, é muito maior do que este excerto que aqui está, mas o que se nota também nesta descrição e que é importante é que inicialmente havia, pelo menos da parte do cronista, um grande desconforto em relação ao que estava a assistir. Aliás, esta passagem mostra esse desconforto do cronista, mas se tiverem a curiosidade de ler a fonte por inteiro, vão ver que esse desconforto é de facto muito maior até noutras passagens da mesma fonte. Portanto, como podemos explorar esta fonte com os nossos alunos? De várias formas, como é óbvio, isto são apenas sugestões. Portanto, por exemplo, a identificação do autor desta fonte, para eles também ficarem a perceber quem era o autor e porque é que escreveu o que escreveu, porque de facto era um cronista, não era um historiador, estava ao serviço de alguém. Depois a questão do desconforto, se o cronista parece, quando se lê aquele excerto, que ele está confortável com o que se passa ou se está desconfortável. E uma pergunta que também é importante, porque os nossos alunos estão habituados a olhar para o infante Dom Henrique como uma espécie de herói nacional, que esta questão dos heróis é muito problemática, não é verdade? Mas, portanto, em muitos livros perpassa essa ideia e em muitas narrativas perpassa essa ideia de que o infante Dom Henrique é um herói nacional, mas também tem este outro lado, que é o facto de ter sido um dos principais responsáveis pelo início do tráfico de escravos atlântico. Claro que depois temos que também deixar claro aos nossos alunos que estas questões têm que ser analisadas em contexto.
não é verdade? Não podemos nunca olhar para o passado com os olhos do presente. Portanto, como não o podemos fazer, temos também que tentar perceber a mentalidade da época e porque é que o infante Dom Henrique, como o homem da época que era também um traficante de escravos. Em relação ao Corso, temos aqui um exemplo, temos aqui uma fonte que nos mostra exatamente aquilo que já tínhamos anteriormente falado, a captura de pessoas para escravizar um bocadinho aleatória. E, portanto, o que ele nos diz aqui, neste caso, nesta fonte das viagens de Luís de Cadamosto e de Pedro de Sintra, que as caravelas vinham ao Golfo de Arguim, e, portanto, os marinheiros saltavam em terra de noite e assim chegavam até às aldeias onde havia pescadores e faziam correrias, ou seja, faziam correrias para capturar essas pessoas e escravizá-las. Duas questões que podemos colocar em relação a esta fonte: como é que se efetuavam as capturas em Arguim em meados do século XVI, como é que se expressa nesta fonte a desumanização das pessoas capturadas. Temos, portanto, neste período, estamos 11 anos depois da chegada dos tais primeiros, dos primeiros capturados a Lagos, e vejam como nesta fonte já aparece uma expressão que depois vai se generalizando ao longo do tempo, designar aquelas pessoas já não como homens e mulheres, mas em muitos relatos começam a aparecer as expressões machos e fêmeas. No fundo, é um processo de desumanização lento, mas que se vai instalando paulatinamente na cabeça dos contemporâneos. Portanto, o Corso ao comércio. Temos aqui uma fonte do Fernando de Oliveira, o padre Fernando de Oliveira, que escreveu A Arte da Guerra no Mar em 1554, de onde este excerto foi retirado. O Fernando de Oliveira diz que, não há dúvida, foram os portugueses que foram os inventores de tão maltrato no sentido de comércio, porque foram os portugueses que lhes deram a ocasião para se enganarem uns aos outros e se roubarem, forçarem e venderem. Ou seja, os portugueses, ao instalarem-se na costa ocidental africana, ao criarem feitorias e ao criarem a necessidade de necessitarem de escravos, de pessoas para escravizar, portanto, os nativos começaram a entrar no jogo, digamos assim, e, portanto, umas populações começaram a vender as outras. Aqui também temos uma sugestão de questão ou de questões em relação a esta fonte, nomeadamente a identificação do autor, e ainda uma pesquisa, a elaboração de uma pesquisa, de uma biografia em relação a este autor. Esta imagem também é uma imagem que pode ser explorada de muitas formas. Todos nós ouvimos falar, sabemos quem é o mercador Fernão Gomes, a quem o rei Dom Afonso V concedeu a exploração da costa ocidental africana durante 5 anos, com a contrapartida de descobrir um certo número de milhas. Neste caso específico, esta imagem diz quase tudo. Portanto, temos ali os dois produtos, entre aspas, que os portugueses mais cobiçavam nesta zona do mundo. Portanto, temos os africanos e o ouro. Isto dito, já havia pessoas escravizadas em África, como é óbvio. Ou seja, a captura de seres humanos e a sua escravização não foi iniciada pelos portugueses, vamos dizer assim. Porque as sociedades africanas já praticavam uma forma de escravatura, mas era uma forma de escravatura muito parecida com o sistema de servidão europeu. Ou seja, portanto, havia aquela questão da proteção ou da ajuda contra a fome, portanto, por causa dessas questões, algumas populações tornavam-se servas de outros que os podiam ajudar. A questão das dívidas também como existia exatamente, quer na escravatura que era praticada, por exemplo, na Mesopotâmia, mas também noutros pontos do mundo até hoje, porque esta realidade continua a existir. Aqui é outra fonte que vem do manuscrito de Valentim Fernandes, portanto, do século XV, que diz que em estas terras há muitos lugares, vizinhos e mais, e cada um daqueles lugares tem seu rei, os quais reis pelejam uns contra os outros e se capturam e se vendem para navios portugueses e para alárves. Ou seja, portanto, aqui mais uma vez aquela questão de os portugueses, quando chegaram à costa ocidental africana, criaram esta necessidade, mas também esta fonte mostra-nos que já anteriormente à chegada dos portugueses havia venda de africanos
para os povos muçulmanos. Portanto, alarves, aqui neste caso, designam uma categoria de muçulmanos. O tráfico de pessoas escravizadas em África, portanto, foi iniciado pelos europeus. Esta é uma questão que podemos colocar aos nossos alunos e eles têm que justificar. A partir destas fontes eles podem perfeitamente responder e também dar alguma explicação que, como é óbvio, nós lhes demos acerca da questão. Eles podem perfeitamente aperceber-se de que, de facto, essa realidade não era nova em África, mas os portugueses introduzem algo de diferente, de facto. Iniciam o negócio, digamos assim, iniciam o comércio em larga escala de africanos negros. Portanto, também podemos falar do tráfico árabe-muçulmano, que também já existia, como é óbvio, e que estava bastante bem instalado, mas com outras rotas que nada tinham a ver com as rotas que os portugueses depois vão desenvolver. Portanto, eles teriam sido os primeiros a iniciar a escravização em larga escala de africanos negros. Depois temos aqui uma polémica. Esta prática durou 10 séculos, portanto, do século VII ao século XVII. E segundo o historiador franco-senegalês Tidiane Ndia, os árabes muçulmanos terão retirado à África Negra cerca de 10 milhões de pessoas, mais ou menos o mesmo número, que equivale a mais ou menos o mesmo número que o tráfico atlântico retirou à África. Portanto, ao todo, fazendo as contas totais do tráfico árabe-muçulmano e do tráfico negreiro transatlântico, teremos cerca de 20 milhões de pessoas que terão sido retiradas à África. Este historiador franco-senegalês não é consensual, mas ele considera que os árabes arrasaram a África subsaariana durante 13 séculos ininterruptos e que a maioria dos milhões de homens por eles deportados desapareceu devido ao tratamento desumano e à castração generalizada. Ou seja, ele diz que, no fundo, a tese dele defende que os árabes muçulmanos o tráfico árabe-muçulmano foi muito mais violento que o tráfico transatlântico, porque, exatamente por estas razões, mas, por exemplo, a questão da castração, todos os homens, rapazes e homens, eram castrados antes de serem enviados para o Médio Oriente. Portanto, só as mulheres depois seriam muitas delas utilizadas também como escravas sexuais, como é óbvio, mas por homens árabe-muçulmanos e, portanto, a questão da castração terá, por exemplo, tido uma taxa de mortalidade muito, muito elevada. Ele, não me lembro exatamente qual é a percentagem que ele refere no livro, mas é de facto uma percentagem assustadora desses homens morriam devido a essa castração, que era na maior parte dos casos efetuada no que é hoje o Sudão, portanto num ponto de paragem e, portanto, com condições muito pouco higiênicas e sanitárias. Portanto, aqui temos uma fonte, aqui em baixo, uma fonte também do manuscrito de Valentim Fernandes, fala exatamente desta venda de pessoas para os árabes muçulmanos. Reparem na última frase, e deles fazem vender aos azenegues, que aí levam cavalos, e assim aos portugueses. Portanto, isto no fundo é para ilustrar, para mostrar que os portugueses não foram os iniciadores do tráfico de pessoas escravizadas, foram sim os iniciadores do trato comercial na costa ocidental africana e, portanto, os iniciadores do tráfico transatlântico, mais tarde. Porque inicialmente, de facto, os primeiros escravos vieram para a Europa e só depois vamos ver também como é que se deu esse processo. Porque é que a mão de obra escrava se tornou essencial? Ora bem, a mão de obra escrava torna-se essencial e, portanto, o tráfico transatlântico, o início do tráfico transatlântico, podemos dizer que está nas primeiras plantações de açúcar. Plantações de açúcar que foram iniciadas pelos portugueses na área do Atlântico, nomeadamente na Madeira. Também para as Canárias também há movimentos de africanos e também há alguma exploração de açúcar aí, mas na Madeira, de facto, em relação aos portugueses, é o primeiro local onde os portugueses vão fazer essa plantação. Depois, são também os portugueses os primeiros a utilizar a mão de obra escrava em minas de ouro em África e nas plantações de açúcar na ilha de São Tomé. E estas plantações da ilha de São Tomé, do século XVI, vão se tornar o modelo para as que se depois vão desenvolver nas Índias Ocidentais, ou seja, nas chamadas Índias de Castela, e também no Brasil. Em Portugal, entretanto, sabemos porque é que os escravos começaram a ser importados para Portugal, para a Europa em geral, mas agora estamos a falar do caso português em particular, a questão da crónica autossuficiência alimentar,
que foi desde cedo, aliás, em Portugal, atribuída à falta de mão de obra. Portanto, desde as leis das semarias no século XIV, que se tentava a fixação de populações em meios rurais, nomeadamente no Alentejo, para aumentar a produção agrícola. E em 1655, se virmos aqui, segundo esta fonte, o padre Manuel Severino de Faria descreve que as causas da falta de população do Alentejo descreve as causas da falta de população do Alentejo e argumenta que é necessário importar mão de obra escrava. A questão dos escravos para trabalharem nos campos alentejanos, nomeadamente também mais tarde, a partir do século XVII e depois no século XVIII, com mais extensão ainda, nos campos de arroz do Alentejo, e não só do Alentejo, mas aqui neste caso estamos a falar da realidade alentejana, tinha a ver com a maior resistência física que os escravos africanos, que os negros africanos tinham à malária. Portanto, aqui uma pergunta que podemos colocar aos nossos alunos é como é que se explica a importação de mão de obra escrava para as explorações agrícolas alentejanas. Aqui temos um slide que nos mostra a paróquia de São Mamede do Sado, que já não existe, que foi uma paróquia que existiu junto da Ribeira do Sado, no Alentejo, e era um dos sítios onde existiam mais escravos, neste caso, trabalhavam para a Ordem Militar de Santiago da Espada. Agora vamos tentar perceber como se processou a desumanização das pessoas escravizadas. Ora bem, aqui temos um texto do Frantz Fanon que nos diz que o ocupante, neste caso os europeus, se pensarmos na questão em termos daquilo que estamos a falar, instala a sua dominação, afirma massivamente a sua superioridade. O grupo social, subjugado militar e economicamente, é desumanizado através de um método polidimensional. Exploração, torturas, razias, racismo, liquidações coletivas, opressão racional, encontram-se ligados a níveis diferentes para, literalmente, tornar o autóctone num objeto entre as mãos da nação ocupante. Este homem-objeto, sem meios de existir, sem razão de ser, é destruído no mais profundo da sua substância. Portanto, no fundo, aqui temos também uma justificação para o facto de devermos dizer sempre, ou escrever sempre, hoje em dia, pessoa escravizada e não escravo, porque a palavra escravo, de facto, está muito relacionada com esta dominação e com este poder de um sobre o outro. Aqui temos uma fonte das ordenações manuelinas que nos mostra exatamente a questão da desumanização, que já falámos antes. Fala-nos de como é que se podem enjeitar os escravos. No fundo, isto é uma espécie de certificado de garantia. Vejamos, qualquer pessoa que comprar ou por qualquer outro modo houver escravo da Guiné e quiser provar como ao tempo que lhe foi entregue era doente ou manco da doença ou manqueira, poderá enjeitar o dito escravo da Guiné e demandar o que lhe assim entregou, que tome o dito escravo e lhe torne o que por ele deu. Portanto, no fundo, isto é exatamente aquilo que estávamos a falar, é como se o escravo é uma mercadoria. E em baixo, no último parágrafo, este parágrafo diz-nos que o que dito é nos escravos da Guiné, haja lugar nas compras e vendas e trocas, escamos todas as bestas, por quaisquer pessoas forem compradas, vendidas, trocadas e escambadas, que se quiserem enjeitar por manqueira ou doença. Portanto, vejamos aqui também já uma completa assimilação dos escravos aos animais. Portanto, os escravos são vistos como seres humanos? Isto é uma das perguntas que podemos fazer. Aqui usamos de propósito a palavra escravos quando devemos continuar a utilizá-la também de vez em quando, como é óbvio, porque os documentos, as fontes todas se referem a escravos e nunca a pessoas escravizadas, portanto isto é uma questão atual e, portanto, é uma das perguntas que podemos fazer aos nossos alunos, é exatamente esta. E porquê é que, no fundo, justificar porque é que não são vistos como seres humanos. Aqui temos uma fonte que é chocante, é uma fonte que deriva do relato no enviado do Papa à Corte Portuguesa em 1571, que fala da Casa de Bragança, a Casa de Bragança que tinha criação de escravos mouros, e alguns dos quais reservados unicamente para a fecundação de grande número de mulheres, como garanhões, tomando-se registro deles como das raças de cavalos em Itália. Ou seja, no fundo, isto é exatamente como se faria a criação de qualquer outro animal. Sabemos, ou temos por segundas vias, sabemos que existiam mais destas criações de escravos em Portugal, nomeadamente também alguns conventos e mosteiros, mas os documentos, pelas razões óbvias, os documentos que tivessem existido em relação a esta realidade desapareceram. Este é o único, pelo menos até hoje, que tínhamos conhecimento.
Portanto, uma questão que podemos fazer também, os escravos são vistos como seres humanos? Novamente, a mesma pergunta, e justifica. A questão da desumanização também na morte, esta é uma questão também interessante, que é a questão do enterro dos escravos. Aqui neste caso, não porque o rei Dom Manuel manda abrir em Lisboa, no que é hoje conhecida como a Rua do Poço dos Negros, um poço profundo onde os escravos deveriam ser largados pelos seus donos quando morressem, portanto, atirados para esse poço e depois cobertos com cal. A questão não era uma questão de humanidade, tinha simplesmente a ver, tão só a ver, com questões sanitárias. Portanto, porque as pessoas até aí, os donos dos escravos, o que faziam quando os escravos morriam, chegavam às muralhas e mandavam os escravos para fora das muralhas, para cima dos monturos que havia à volta da cidade de Lisboa. Portanto, aqui também uma fonte muito interessante sobre a desumanidade, no fundo, a questão de que a desumanidade cria desumanidade, cria uma coisa leva à outra. Portanto, isto é uma fonte já do século XVIII, o Ribeiro Sanches, e o que ele quer demonstrar com isto, com este escrito, é que não é possível introduzir virtudes de humanidade numa sociedade em que enquanto um senhor tiver um negro, a quem dá uma bofetada pelo menor descuido, enquanto cada menino ou menina rica tiver o seu negrinho ou negrinha. E depois acrescenta, isto altera o ânimo daqueles senhorinhos que ficam soberbos e inumanos, sem ideia alguma de justiça, nem da dignidade que tem a natureza humana. Depois acrescenta, eu vivi muitos anos em terras onde a escravidão dos súbditos é geral e vi e observei que nelas não se concebe a ideia da humanidade. Só relembrando que o Ribeiro Sanches viveu na corte dos czares da Rússia, e, de facto, a servidão só foi abolida na Rússia na segunda metade do século XIX. Portanto, aqui também uma pergunta que podemos fazer em relação a esta fonte e à imagem, que também é uma fonte, como é óbvio, e está de alguma forma relacionada com aquilo, apesar de não ser uma fonte portuguesa, está relacionada com aquilo que o Ribeiro Sanches afirma no texto. Depois a questão das polémicas, a questão falamos aqui podíamos falar da questão da mutilação das estátuas e dos monumentos, mas a nossa questão aqui é pôr em questão a figura do Padre António Vieira. Ou seja, o Padre António Vieira muitas vezes, e nesta estátua que foi posta ali naquele sítio, no Largo de São Roque, em Lisboa, em 2017, com uma placa em que se diz que o Padre António Vieira é defensor dos direitos humanos. Ora, o Padre António Vieira não era um defensor dos direitos humanos, porque os direitos humanos a ideia de direitos humanos só surgem após a Revolução Francesa, como é óbvio. E, aliás, temos aqui um texto em que o Padre António Vieira nos mostra quais são as vantagens de ser escravizado. Ou seja, no fundo, nesta fonte, o que ele nos diz é que, apesar de tudo, apesar das pessoas escravizadas o terem sido, eles têm a sorte de terem sido escravizados porque se tornaram cristãos e assim podem ser salvos. E, portanto, os pais e os avós deles que ficaram em África e que não o foram, estão em muito pior situação, no fundo, porque, no final da fonte diz, vê que todos eles vão ao inferno e lá estão ardendo e arderão por toda a eternidade. Aqui temos uma fonte do Fernando de Oliveira, novamente o padre Fernando de Oliveira, que já tínhamos visto anteriormente. Este sim, um verdadeiro opositor da escravatura, que, como já vimos, que diz que foram os portugueses que tinham sido os portugueses a inventar o trato da escravatura, portanto o comércio, aquele horrendo trato, e o que ele sugere é que, sendo um homem prático, já que damos a isto cor de piedade cristã, dizendo que os trazemos a fazer cristãos, porque esta era a desculpa, não é? Não seria mal usar com eles dessa piedade e dar-lhes algum jubileu, ou seja, libertá-los depois de servirem um certo tempo limitado por lei. Aqui temos um gráfico que nos mostra os países europeus responsáveis pela escravização de seres humanos e os países que mais escravos transportaram para o outro lado do Atlântico. Portanto, se virmos, Portugal está de facto à frente de todos os outros países europeus, seguido de perto pelo Reino Unido. Portanto, entre o Reino Unido e Portugal
cerca de 7 milhões de pessoas foram transportadas em navios, quer portugueses, quer navios britânicos, e depois temos os outros países europeus em menor número. A França também com 1 milhão e tal, e depois os outros países com muito menos transporte de escravos de África para as Américas. Depois também temos aqui a questão das resistências. É importante, em contexto de salas de aula, em que nós temos cada vez mais alunos provenientes de outras zonas do globo, e nomeadamente de África, mostrar que, e também dentro da lógica da questão de pessoas escravizadas ou escravos, portanto, pessoas escravizadas, demonstra que, de facto, aquela pessoa não foi um ator passivo, ou tão passivo como se quer fazer crer. Portanto, que houve muitas resistências, quer mais passivas, quer mais ativas, e entre as resistências ativas, por exemplo, a questão dos quilombos, o mais conhecido dos quais é o Quilombo dos Palmares no Brasil, que durou quase 100 anos e chegou a ter cerca de 20 mil habitantes. E, portanto, um quilombo, portanto, uma espécie de um Estado dentro do Estado, que pôs em causa as autoridades coloniais do Brasil. Depois também desconstruir mitos é importante em relação a esta questão da escravatura. Infelizmente ainda muitos portugueses acreditam que Portugal foi um dos primeiros países a abolir a escravatura. Não fomos um dos primeiros, fomos sim um dos últimos. Nomeadamente aqui temos o Alvará de 1761, que de facto é um documento muito importante e, portanto, devemos continuar a falar dele, porque apesar das suas enormes limitações, e ao contrário do que muita gente crê, ele de facto não libertou as pessoas escravizadas então existentes, é apenas um marco simbólico, porque o que ele estabeleceu foi a proibição da importação de escravos para o território português metropolitano. Também não terminou com a escravatura nas colónias de maneira nenhuma. E também declarava libertas e forras as pessoas escravizadas que entrassem em Portugal a partir dessa data. Por exemplo, quaisquer escravos que fossem transportados em navios, quer portugueses, quer estrangeiros, e entrassem em portos portugueses, essas pessoas seriam consideradas livres a partir do momento em que atracassem em portos portugueses. Portanto, no fundo, é trazer este alvará à sua verdadeira dimensão, portanto, perguntar aos alunos qual é a importância do alvará. Depois a questão da Constituição de 1822, em que se estabelece a igualdade perante a lei de todos os indivíduos, mas a Constituição de 1822, apesar de o fazer, não vai abolir a escravatura, portanto aceita a escravatura e não reconhecendo aos escravos a cidadania portuguesa. E aqui temos, finalmente, uma cronologia que nos mostra exatamente a realidade da evolução da prática esclavagista em Portugal. Portanto, em 1800 vejamos, portanto, como de facto o processo foi lento e muito por etapas. Há muitas etapas e há várias exceções. Portanto, em 1833 dá-se a proibição da importação e de exportação de escravos nas colónias portuguesas situadas a sul do Equador. Em 42, o tráfico negreiro faz-se equivaler o tráfico negreiro à pirataria. Portanto, a Royal Navy passa a poder inspecionar os navios portugueses. Só em 54 e 56 é que são libertadas nas colónias as pessoas escravizadas, propriedades do Estado e da Igreja. Em 1869-78 dá-se a abolição da escravatura em todos os territórios administrados por Portugal, excetuando-se as pessoas escravizadas com maiores ligações aos senhores, devido ao facto de o Estado não conseguir pagar as indenizações. Ou seja, vejam, portanto, como, de facto, este processo é um processo muito lento e com as tais exceções, porque aqui, neste caso, de facto, isto é um bocado vago, as pessoas escravizadas com maiores ligações aos senhores, podia ser qualquer um, desde que os senhores o justificassem. E as indenizações com as que estamos aqui a falar, como é óbvio, não são indenizações pagas aos escravos, são as indenizações pagas aos senhores pela perda dessa propriedade. E, a partir desta data, paulatinamente, a escravatura vai sendo substituída pelo trabalho forçado. Em 1928, o Código do Trabalho Indígena é publicado, o Código mantém e reforça a utilização compulsiva do regime de trabalho forçado ao contrato, e em 61, só em 61 é que é abolido o Estatuto dos Indígenas Portugueses e concede-se a plena cidadania portuguesa a todos os habitantes, indígenas ou assimilados dos territórios ultramarinos. E em 62
a publicação do Código do Trabalho Rural aplicado nas províncias ultramarinas, que revoga o Código do Trabalho Indígena. Portanto, só em 1962 é que no Império Português, no que na altura se chamavam as províncias ultramarinas portuguesas, só nessa data é que se termina oficialmente com o trabalho forçado. Sabemos também, mas isso já é outra história, que Portugal foi um dos últimos, se não o último país europeu a fazê-lo, e, portanto, daí também a grande pressão internacional que Portugal teve às suas costas durante os anos 50 e início dos anos 60. Portanto, temos também, como é óbvio, aqui que falar do facto do Império Português ter sido o último a descolonizar e, portanto, também está relacionado com essa realidade. Portanto, colegas, muito obrigado pela vossa atenção e até breve.